bem-vindo, professor Renato. Aplausos, professor. Mais aplausos para esse homem, pelo amor de Deus. Boa tarde. Muito emocionado de estar aqui. E quero falar de história, quero conversar, bater um papo sobre narrativas pretas, sobre narrativas. O que nos faz humanos? O que nos faz seres humanos que habitam o planeta e modificam as coisas? O que faz um ser humano não é exatamente a racionalidade, não é exatamente a capacidade estética ou a capacidade religiosa. O que nos faz humanos é a capacidade de contar histórias. No início da humanidade, no Paleolítico, tem um momento que a gente começou a contar história na parede. Tem muitas plataformas para contar uma história, para fazer uma narrativa. A narrativa, o que nos constitui, é a maneira como nós fazemos um percurso. Todo percurso é um enredo. E, por conta desse enredo, aí tem um grande pensador, Ampatebá, que vai dizer que Mangalá, que é um princípio ordenador do mundo, ele se apresenta pela fala, pelo sabor, por essas coisas que aparecem justamente na nossa capacidade de inventar uma atmosfera. Trago aqui. A Yoroke Oyumi, uma pensadora, epistemóloga, ela fala uma coisa muito interessante. Nós, muitas vezes, falamos em visão de mundo, uma forma de interpretar o mundo como se fosse uma visão, um caráter vidente, como diz o Aristóteles, outros filósofos. Ou seja, a gente enxerga o mundo. Ela vai dizer que algumas culturas elas trabalham por outros sentidos. Então, ela fala em cosmopercepção. A gente pode perceber o mundo pelos sabores. A gente pode ser cosmoauditivo. A gente pode contar uma história por várias frentes, por vários tipos de atmosferas. E ela fala em cosmopercepção, porque a gente pode contar uma história não só a partir de um olhar desse mundo, mas nós podemos experimentá-lo de maneiras diversas. Isso, experimentar o mundo e perceber que uma história narrativa é o que nos constitui como seres humanos, significa que nós também inventamos a realidade. A gente plasma possibilidades. Se uma pessoa brinca com uma boneca, ela acaba tendo uma energia de capacidade de cuidado com o corpo infantil. Ver isso, escutar sobre isso, nos incentiva. Na África Ocidental, na África do Oeste, os griots, no reino mandinka, eram as pessoas que tinham a responsabilidade de contar uma história. Tinham essa responsabilidade de dobrar palavras. Tinha um clã chamado Namakala, um clã aqui na África do Oeste, e tem alguns tipos de famílias. As que dobram ferro, as que dobram tecido, as que dobram couro, madeira, e as que dobram palavras. Só que a mesma palavra, que significa palavra, no idioma maninka, ela também quer dizer sangue, uma variação. Porque o sangue é o que nutre e o que oxigena. Ou seja, as histórias reoxigenam, elas inventam novas possibilidades de fantasia, elas plasmam realidade. Então, a gente acaba com uma história tendo um poder de criar uma adesão espontânea a uma possibilidade. Nesse sentido, que a gente pode dizer, é essa palavra em Bambara também, em Bambara, diele, quer dizer também sangue, ou seja, aquilo que vai no tecido social. Então, a capacidade de contar histórias, ela faz um tipo de circulação de novas performances também. E, a grosso modo, falando dos griots, os griots são algumas profissões. A gente pode, quando a gente fala em griot, fala em contar história. Os gigeli e os guerrois. Os gigeli, eles contavam essas histórias para a nobreza e os guerrois mais para o povo, mas todos criados para poder serem capazes de encantar. E aí tem algumas profissões possíveis, que são atividades griot. Passando rápido aqui, olhando aqui o tempo, temos tempo, estou aqui pensando no tempo. Tem uma parte importante, que eu considero fundamental, que é o papel de uma história. Qual é o papel de uma história?
Então, nós somos humanos, porque temos narrativa, uma narratologia, somos capazes de contar histórias em plataformas diversas, nas paredes, audiovisual, numa canção, contamos histórias. Mas qual o papel dessa história? Tem um personagem chamado Língua, um homem escravizado que foi condenado à morte. E esse homem escravizado, condenado à morte, ele tem um último desejo. O seu último desejo é contar uma história. Ele começa a contar a história e não para mais. A história acaba sendo uma possibilidade de reinvenção de um mundo numa futuridade. Ela é tanto uma futuridade como uma ancestralidade, porque ela tem alguma base que é uma história anterior que nos trouxe até aqui. E a possibilidade de contá-la é dizer para onde nós queremos chegar, para onde nós queremos ir. Do ponto de vista filosófico, a gente pode falar que tem dois horizontes que as histórias levam e que as produções sociais e políticas levam: para realidades cosmofóbicas ou realidades cosmofílicas. O que é isso? Algumas sociedades são mais cosmofílicas. Elas se organizam de uma forma em que o conflito não é motivo para confronto. Elas conseguem viver numa certa harmonia. Outras culturas são mais cosmofóbicas, vivem em estado de guerra permanente, onde o território só pode ser ocupado por um grupo. As cosmofilias são xenófilas, elas conhecem e querem conversar e conhecer tudo aquilo que vem de outro lugar. Ou seja, filosoficamente, podemos dizer, o Nego Bispo fala sobre isso, o Ayrton Krenak fala sobre isso. Uma realidade cosmofílica é uma sociedade, a gente pode dizer assim, se fossem dois tipos de engenheiros em cada sociedade. Os engenheiros da sociedade cosmofílica fazem pontes. Os engenheiros das sociedades cosmofóbicas fazem muralhas. Ou seja, tem uma possibilidade de invenção de um outro mundo. Isso é o fator mais importante no papel de contar uma história. E se a gente se interessar e for conhecer o que é o griot é uma pessoa que nasce dentro de um clã, né, na África do Oeste, e é capaz de contar essas histórias. Você nasce, os meninos recebem um processo de circuncisão para poder ter autoridade de usar a palavra publicamente. A gente encontra nesse livro infantil, muito bonito, a história de Anansi, um bom presente para crianças. A gente encontra a primeira filósofa, que é uma aranha, que estava tecendo teias sobre o mundo. E essas são, como eu tinha postado, algumas atividades, né, que a gente pode classificar como griot. Atuação é uma atividade griot. O Sodiki Kouyaté, o ator burkinense, vai dizer, ou seja, a gente já tinha o teatro em África. Nós fazíamos teatros, quem faziam eram os griots que faziam teatro. Repórter de guerra, isso são funções, que é contar a história. Então, o que a gente vai fazer aqui um pouco hoje é griotagem, no sentido de se reunir para contar histórias, para pensar caminhos e para escolher, quem sabe, uma realidade mais cosmofílica. A cosmofilia só é possível se nós inventarmos novas histórias, se nós criarmos relações com muitas outras atmosferas, ou seja, ter outras percepções sobre a realidade, reencantarmos o mundo. E, para finalizar, eu lembro de uma história, pensando sobre o amor. O amor, em alguns registros, o encontro amoroso, o encontro da conjugalidade, é o encontro entre almas gêmeas, entre pessoas que se complementam. A Sobonfu Somé vai dizer que a relação amorosa tem muito mais a ver com um percurso, a capacidade de fazer um percurso com alguém, mesmo que o caminho seja inesperado. E, para isso, só nos exigimos uma coisa na vida: coragem para inventar outros mundos possíveis, onde todas as pessoas possam respirar. Negritudes 22. Viva as narrativas pretas vivas.